Olha, Ricardo, eu vejo a medicina brasileira com muito bons olhos, especialmente no que tange a qualidade de formação dos nossos médicos. E, assim, é claro, existe... A medicina ela é muito heterogênea, ela é muito diferente no Brasil. Você tem desde do serviço de saúde que não tem um ultrassom, que não tem um eletrocardiograma, que não tem um exame laboratorial na porta, até os hospitais de mais alto padrão em São Paulo, nos grandes centros, não vou generalizar, não é só São Paulo, mas aqui em São Paulo a gente acaba tendo um acesso a uma infraestrutura de hospitais que existe uma concentração de hospitais de altíssimo gabarito. De altíssimo gabarito, né? E que a gente tem os recursos disponíveis, os melhores recursos disponíveis no mundo, nós temos aqui no Brasil. A própria concorrência entre eles faz com que se desenvolvam e que continuem sendo grandes hospitais, né? Exatamente. Que sem a gente ranqueá-los, mas existe pelo menos 6 ou 7, 8 hospitais em São Paulo de primeiríssima linha. De primeiríssima linha, exatamente. Então, assim, do ponto de vista de infraestrutura, né, pensando no setor privado e na minha área, por exemplo, na otorrino e cirurgia de base de crânio, nós temos hoje o estado da arte em relação à tecnologia e recursos disponíveis, aqui em São Paulo, por exemplo. Né? É claro que, como comentei, existem, infelizmente, locais que a infraestrutura ela é bastante precária. A gente sabe que existe principalmente no interior dos estados, eu sou baiano, né? Lá no Nordeste, a infraestrutura de serviço nas cidades do interior ela é muito limitada, infelizmente. E isso gera uma discrepância muito grande, né? Porque você tem em São Paulo equipes com acesso ao melhor e você tem algumas cidades dos rincões do país com dificuldade de acesso ao básico. Ao básico, ao mínimo que seria o adequado. Exato. Né, são algumas grandes pacientes. áreas na medicina que elas são consideradas, embora tenham todo um conhecimento específico, são consideradas áreas-chave ou áreas básicas, muito entre aspas, né? Que é a cirurgia geral, clínica médica, ginecologia obstetrícia, pediatria, né? Então, às vezes, você tem dificuldade de ter acesso a um pediatra específico para uma criança anterior. Então, realmente, o Brasil ele é muito heterogêneo nesse sentido. E tem um ponto que gera bastante... As pessoas não costumam compreender a relação do médico com essa situação, né? Porque, veja, as pessoas frequentemente falam no Brasil faltam médicos. Na verdade, não. Hoje nós temos mais de 350 escolas médicas no país. Nós só perdemos em número de escolas médicas para a Índia, né? Para a Índia. Só. Que tem uma população 5 vezes maior do que a nossa. Exato. A população dos Estados Unidos é quase o dobro do que a nossa, 60% Exatamente. maior que a nossa, e tem metade do número de escolas médicas que tem no Brasil. Então, assim, nós temos muitas escolas médicas, infelizmente, cada vez mais com uma qualidade questionável no mínimo, né? Questionável. E você tem uma concentração dos médicos nos grandes centros. Por quê? Porque ninguém quer ir para lá, para o sertão da Bahia, para trabalhar sem um eletrocardiograma, sem um exame de sangue, sem um raio-x, um ultrassom, nem nada. E uma coisa que acontece muito, eu na época de residência, eu precisava trabalhar para poder pagar as contas, eu dava plantão aqui a 60 quilômetros, não vou falar o nome da cidade, mas a 60 quilômetros daqui de São Paulo, né, interior próximo, a capital financeira do país, e frequentemente me faltava exame laboratorial básico, raio-x, eletrocardiograma. E o indivíduo que está na ponta lá, né, que está na linha de frente, ele é posto a situações bastante intensas. Né? O paciente ele não compreende que a ausência de infraestrutura não é culpa do médico, é culpa do gestor de saúde, é do secretário de saúde, é do prefeito. Mas ninguém vai na porta do secretário de saúde e do prefeito bater lá e pôr o dedo na cara do sujeito. Sim. A interface do sistema de saúde com o paciente é o médico. É o médico, né? É a enfermeira. O médico, é o profissional que está ali, o dentista, o enfermeiro que está prestando um primeiro atendimento. É o profissional de saúde que está ali. Né? O paciente ele se relaciona com o sistema de saúde através daquele profissional. Então é ali que ele vai colocar as queixas dele, é ali que vai fazer o desabafo dele. Das frustrações. Seja clínico ou seja... burocrático, administrativo. Exatamente. Em relação à dificuldade de acesso ao que está acontecendo, né? Então, por vezes, a gente vê até alguns pacientes que se excedem na reclamação e o que jogam naquele profissional a carga de frustração por um sistema de saúde público que, às vezes, não está atendendo às necessidades dele, né?